Fala galera, e agora que a segunda temporada de Silo chegou ao fim, dá pra fazer uma comparação sobre se ela foi melhor ou não do que a primeira. Nesse vídeo, vou falar assim, alguns pontos que tornam essa segunda temporada pior do que a primeira, tá? O primeiro ponto é sobre o arco da Juliet. A Juliet, ela não era uma personagem ótima só porque estava sendo interpretada pela Rebecca Ferguson. A Jules, ela foi muito bem escrita na primeira temporada. Ela fez uma jornada tão insana, da mecânica ao departamento do xerife e além, e o final da primeira temporada fez parecer que ela estava prestes a ter uma jornada tão boa como foi a da primeira. Mas sim, tudo que ela fez foi escalar o comprimento e a largura do Silo 17 e ter longas discussões com os sobreviventes. Não foi até os últimos episódios que ela conseguiu realmente fazer algo importante. Só que, no entanto, era tarde demais, tá? Embora seja quase impossível dizer o número de dias que levou para os eventos da série se desenrolarem agora, parecia que tudo no Silo 18 aconteceu ao longo de pelo menos uma semana, enquanto o tempo total que a Juliet passou no Silo foi de no máximo 48 horas. Então, assim, quando as linhas do tempo dessas duas tramas combinaram uma com a outra, eu tive assim, certeza que todo o arco da Juliet e do Silo 17 deveria ter tido assim, muito mais ritmo e ser muito mais ágil do que foi. O segundo ponto é sobre Bernard e o Lucas. A subtrama deles ficou um pouco repetitiva, tá? O Bernard dava uma tarefa pro Lucas, Lucas a completava e relatava pro Bernard. O Bernard dizia que já sabia das informações que o Lucas tinha passado ali horas decifrando e o ciclo recomeçava. Isso continuou acontecendo até o fim. E quando chegou a hora, tá, de entregar a recompensa, a gente não conseguiu nem ouvir o que foi falado entre eles. Então, assim, qual era o objetivo de tudo, tá? Parecia uma maneira realmente lenta de contar a história de fundo dos silos e também do procedimento de salvaguarda, que era algo, né, que o nosso querido Jimmy apenas lembrou de forma aleatória. E no final das contas, dificultou a evolução da dinâmica entre o próprio Bernard e o Lucas. Eu não ficaria assim, frustrado se esse tipo de narrativa apenas prejudicasse o Lucas, tá? Só que assistir ao grande vilão da segunda temporada, o Bernard, cair nas manobras, tá? Mais estúpidas que foram acontecendo, assim, foi decepcionante, tá? O terceiro ponto é sobre o Robert, a Camille e o Amundsen. Robert foi uma força da natureza na primeira temporada, tá? A Camille, ela começou a mostrar mais importância. O Amundsen se mostrou promissor. Não sei o que diabos eles estavam fazendo na segunda temporada, tá? O Robert continuou se debatendo, procurando ali a aprovação ou atenção do Bernard. Orquestrar, tá? A morte da juíza Meadows parecia importante, só que isso deixou ele inerte na série por algum motivo. O ato da Camille, tá? De jogar dos dois lados, cara, foi interessante. E foi o que eu mais gostei desses três personagens, porque dá pra ela um motivo forte para ter feito tudo isso, como a gente viu no final do último episódio. Agora sobre o Amundsen, tá? No mínimo, ele deveria ter tentado ser tão bom quanto o Robert foi naquela função ali. Mas até o final, ele continuou agindo como cão de guarda do Bernard. Não havia nenhum indício, tá, de substância nele, que obviamente, cara, acaba sendo um grande desperdício de personagem. O quarto ponto é sobre o ritmo dos episódios, tá? Com exceção do episódio final, essa segunda temporada foi muito espaçada. Cada episódio parecia alongar o que precisava contar até chegar no episódio final, que apresentou muitas possibilidades assim para as temporadas finais que vão vir agora. A primeira temporada ela foi excepcional em termos de ritmo, tá? Hoje em dia, quase todas as séries de TV de prestígio com estrelas, né, do porte A ou B, cara, tendem a chegar perto da marca de 1 hora. Só que é raro que todas elas justifiquem o tempo de episódio. A primeira temporada mostrou a todos como deveria ser feito. Então, assim, aparentemente esqueceu tudo isso, tá, nessa segunda temporada. Quinto ponto é sobre a maneira como o romance funciona na série. Assim como outras obras de ficção científica, cara, subtramas românticas, elas não precisam ter um final feliz, tá? Mas elas precisam ser interessantes, um mínimo, o suficiente para ficar assim, com um foco paralelo às resoluções dos mistérios. Na primeira temporada, casais românticos como Alison e o Halston, Ruth e Sam, e até a Juliet e o George tinham química. Nessa segunda temporada, com exceção do Robert e da Camille, tá? Ninguém tinha essa química. Todo o arco da Walker e da Carla não funcionou para mim, assim como a história da Shirley e do Knox, que simplesmente surgiu do nada e não fez um sentido emocional e até lógico, assim, tá? Eu achava até que a Shirley, ela gostava da Juliet, inclusive, tá? O Paul Billings e a Kathleen estavam bem na química se comparados aos outros. Mas isso, assim, acaba sendo pouco ainda. Então, galera, quero muito saber a opinião de vocês. Qual das temporadas vocês gostam mais e qual é realmente, assim, a expectativa de vocês para a terceira temporada? Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!